É possível viver sem dor e é possível que você mesmo trate a sua dor. Mais de 95% das pessoas que sentem dor na lombar conseguem melhorar 100% a sua dor somente com exercícios físicos apropriados e orientados para aquela disfunção. Esses outros 5% que vão precisar de uma outra intervenção, que é uma intervenção passiva, ou seja, de um outro profissional aplicando uma técnica sobre aquela coluna, por exemplo, um ajuste articular, uma liberação visceral, mesmo essas pessoas que vão precisar de uma intervenção para melhorar 100%, esses exercícios vão ajudar, vão colaborar com o seu tratamento, tá bom? Então você pode realizar os exercícios. Se você tem qualquer tipo de doença, de alteração, de patologia na coluna, pode ficar tranquilo, porque esses exercícios foram feitos exatamente para esse tipo de situação. São exercícios que não têm nenhum tipo de impacto ou sobrecarga articular e muscular. Como, por exemplo, se você tem hernia de disco, escoliose, artrose, osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio. Então, é para você. Mas antes de iniciar os exercícios, vamos repassar bem breve um pouco sobre a anatomia e sobre essas principais disfunções da coluna para você entender principalmente o porquê que você sente dor na coluna. E aí você vai poder analisar esses exercícios e saber se realmente é apropriado para o seu caso. Então, vamos lá. Então, essa daqui é a nossa coluna vertebral. Esse ossinho aqui é o osso do crânio e esses aqui são os ossos do quadril. A nossa coluna vertebral, ela é dividida aqui em 3 partes, a cervical, a torácica e a lombar. A região lombar, ela é composta por 5 vértebras, 1, 2, 3, 4, 5, então são essas daqui. Tá logo abaixo aqui da parte torácica e acima do sacro. O sacro também é um outro segmento aqui da coluna. As vértebras lombares, elas são maiores e olhadas assim de perfil, elas têm uma leve curvatura. Essa curvatura a gente chama de lordose. A lordose, ela é completamente fisiológica e normal, tem que ter mesmo, só que não pode ser muito acentuada e também não pode ser reta. Aqui na coluna a gente tem essa parte anterior que são os corpos vertebrais. E aqui na região posterior a gente tem esses processos. Esses daqui são os processos transversos e esses aqui são os processos espinhosos. Aqui é onde tem a fixação de vários músculos. E entre o corpo vertebral e esses processos saem os nervos, que são essas partes amarelinhas aqui. Os nervos da região lombar vão descer e inervar todos os membros inferiores. A nossa coluna, quando essa curvatura aqui ela é muito acentuada, é chamada de hiperlordose e é uma disfunção. Se ela é muito reta, é chamada de retificação da coluna lombar e isso também é uma disfunção. Ambas geram um desequilíbrio aqui da mecânica e acentua os desgastes e problemas que pode gerar. Falando em desgaste, a artrose é um tipo de disfunção de desgaste porque ela vai desgastar a parte óssea e articular aqui da coluna. Então, a artrose é o desgaste do osso aqui, das articulações entre um osso e o outro da coluna. Esses desgastes vão aumentando essa cinturinha aqui da coluna e aumentando essa ponta aqui, vai gerando várias pontinhas de osso. Essas pontinhas são chamadas de osteófitos, ou os famosos bicos de papagaio, que nada mais é do que uma das características das pessoas que têm artrose. Então, elas têm também os bicos de papagaio. A hérnia de disco, a famosa hérnia de disco, é a disfunção do disco vertebral. O disco vertebral está entre um osso e outro. Quando eles vão desgastando, eles diminuem então a sua espessura, eles ficam mais fininhos e eles se projetam para fora. Se projetar para fora é uma hérnia de disco. Nós temos um exemplo aqui. Quando eles saem para fora, é uma hérnia de disco. Se essa hérnia comprime o nervo, essa pessoa sente dor em todo o segmento neural. Mas se ela não comprime, você não sente dor, nem sabe que tem uma hérnia de disco. E os abaulamentos é como se fosse o início de uma hérnia de disco. Quando achata o disco, ele dá uma estufadinha só, mas ainda não é uma hérnia, é
chamado de abaulamento, são inícios de hernia de disco, mas dependendo do caso, as pessoas que têm o desgaste articular também têm esses abaulamentos, mas não têm hernia de disco. E na maioria das vezes as pessoas nem sabem quem tem, porque eles não têm sintomas de dor, geralmente nessa fase, certo? Agora que você já sabe sobre a anatomia e um pouco sobre as disfunções da coluna, vamos entender o porquê que o exercício vai te ajudar a tratar a dor. Em todas as disfunções, desequilíbrios que a gente tem, existe uma sobrecarga na sua coluna. Então, aquela retificação, a falta de mobilidade do quadril, a falta de mobilidade da torácica, tudo aquilo gera uma sobrecarga dessa parte da coluna. E essa sobrecarga é como se tivesse alguém o tempo todo escorando nela e ela vai ter que trabalhar muito mais do que ela precisaria. É como se você tivesse que fazer alguma coisa lá na sua casa e tivesse o tempo todo alguém escorando em você. O seu desgaste vai ser muito maior, você vai cansar muito mais. É isso que acontece com a coluna lombar. Quando falta mobilidade na torácica, quando falta mobilidade no quadril, quando eu tenho as retificações, quando eu tenho alguma disfunção postural, tudo isso vai gerar sobrecarga e vai aumentar os desgastes, as hernias de discos, os abalamentos no disco, tudo isso vai piorar a situação. Então, o que a gente tem que fazer? Reequilibrar as funções da coluna e das estruturas em volta, principalmente dos músculos. Mas entra como tratamento então para a dor, a mobilidade de torácica, mobilidade de quadril, melhora da postura da sua coluna e o fortalecimento da musculatura que está aqui sustentando esses ossos. Os músculos, eles estão grudadinhos nos ossos e em outro osso, um osso e outro osso. Eles estabilizam os segmentos da coluna. Então, se você tiver força, você vai ter estabilidade na coluna e isso vai te garantir que você faça o seu trabalho do dia a dia sem sobrecarregar os seus ossos. Então, você sabe que fortalecimento, mobilidade e flexibilidade são fundamentais para manter a biomecânica da sua coluna nota 10 e não ter mais disfunções. Se você já tem a disfunção, você faz isso para diminuir e não progredir mais esses problemas. E se você não tem disfunção nenhuma, você já pode começar com esses exercícios porque você vai prevenir e vai ajudar a ter um envelhecimento muito mais saudável. Agora que a gente já sabe que a mobilidade ela é fundamental para a saúde da sua coluna, a gente vai começar justamente com o exercício de mobilidade. Tanto mobilidade da torácica, que é um segmento acima da lombar, quanto mobilidade do quadril, que é um segmento abaixo. Pensando no objetivo de diminuir a sobrecarga da região lombar. Então, o primeiro exercício é deitado de lado. Na parte aqui de baixo das pernas, a gente vai fazer um quadradinho aqui bem perfeitinho. O braço lá estendido, colado no chão. E aí você vai rodar, abrindo os braços, rodando o tronco, a cabeça acompanha e tenta encostar a mão aqui no chão. Se você não alcançou a mão no chão, não tem problema. Vai até o seu limite, até onde você alcança, até onde você dá conta, sem sentir dor. Não, cuidado para não descolar o joelho aqui também do chão, tá bom? E sempre bem coladinho lá. E esse exercício ele é feito de forma compassada, lenta, acompanha a respiração. Isso. O próximo exercício, você vai sentar. É um exercício para mobilidade de quadril. Sentado, com as pernas abertas e ampletidas. E você vai rodar, fechando aqui a perna, abrindo de lá. Gira o tronco e vai abaixando e depois subindo, abaixando e subindo. Esse exercício, se tiver muito facinho para você, tiver muito tranquilo, a gente pode dificultar ele um pouco mais. Estendendo a perna aqui para trás, girando o tronco um pouco mais para cima da outra perna e fazendo também, abaixando e subindo, abaixando e subindo. Lembrando que é um exercício lento, compassado, acompanha a respiração. Isso. Da mesma forma que o outro, esse daqui também a gente faz de um lado, depois com a outra perna também. Isso. Desse jeito que a Lohana está mostrando aqui pra gente. Primeiro de um lado, depois do outro. O outro exercício é um exercício para um alongamento da região lombar. O objetivo
provocar um relaxamento dessa região, um afastamento também das vértebras, aliviando ali a tensão dos discos. Então você deita, se acomode bem, abraça as pernas e segura aqui de 20 segundos aproximadamente, depois você vai e volta uma, depois volta outra, da mesma forma você abraça uma, depois abraça outra, isso, e segura. Todos esses 3 exercícios você vai fazer 10 a 12 repetições. Os exercícios, eles devem ser feitos num lugar firme, como aqui, no chão, em cima de um tatame. Não faça em cima da cama, em cima do sofá, num lugar muito macio, porque isso pode prejudicar a qualidade do exercício e até piorar a sua dor. Então, lembrando que também os exercícios são feitos diariamente, 10 repetições a 12, só o alongamento que você vai segurar por 20 segundos. O restante você faz sempre de um lado, depois do outro também. Esses exercícios, eles precisam ser feitos de forma diariamente, como se fosse um remédio controlado. E acredite, faz milagre, pode te ajudar muito, mas você precisa ter disciplina e compromisso com você mesmo. É possível viver sem dor e é possível que você mesmo trate a sua dor na coluna. Então tenha esse compromisso de fazer esse exercício todos os dias. E não nos deixe de acompanhar, porque no próximo vídeo a gente vai continuar com muito mais exercício para dor na coluna lombar. Vai ser uma série grande. O fortalecimento, o alongamento, a gente também vai trazer muito mais conhecimento sobre as disfunções da coluna lombar. Para você não perder nenhum, você clica no sininho para acompanhar sempre que tiver vídeo novo e você receber a notificação. Também não deixe de curtir se você gostou e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa desses exercícios para melhorar. E lembre que é possível viver sem dor e melhorar muito a sua qualidade de vida com simplesmente exercício, porque exercício é vida. Obrigada, até mais!